Vamos aprender a deixar os dias mais simples e leves. Eu acredito que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. É nutrir seus corpos em todos os sentidos. Então, vem comigo. Descomplica que é sucesso. Olá, maravilhosas criaturas. Bem-vindo ao Descomplicast. Meu nome é Dani Muniz, eu sou a host desse podcast. Quero agradecer você que está aqui participando, que está mandando seus feedbacks, enfim, que estamos construindo esse Descomplicast que está quase chegando no seu ano. Em agosto vai fazer um ano, então já estamos aí, passamos a metade da vivência dele. Se você não viu os outros episódios, fique à vontade no seu tempo livre. Está disponível no YouTube, está disponível no Spotify, então fica bem à vontade para assistir como fica melhor para você no trânsito, em casa, em algum momento. E hoje, no Descomplicast dessa semana, estou trazendo a fisioterapeuta Juliette e vamos descomplicar a dor. Parece tão fácil, mas vamos lá. Juliette, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceito aqui o meu convite. Obrigada, Dani. E me diga aí, me conta um pouco da tua história. Como é que tu chegou nessa ideia de trabalhar com a dor? Né? Que é uma coisa que ninguém quer sentir, mas todo mundo tem. Exatamente. Em algum momento isso vai acontecer, né? Então, eu sou Juliette, sou fisioterapeuta, doutora em neurociências e maratonista. Gosto de me apresentar assim também. Acho que já explica um pouco também dessa minha relação, tanto com a dor quanto do exercício, que a gente vai falar um montão aqui. Então, Dani, a dor, ela tá na minha vida há muito tempo. Quando eu escolhi a minha profissão, eu escolhi também pela dor, né? Eu acho que muitas vezes a gente passa por momentos e circunstâncias nas nossas vidas que nos proporcionam aprendizados. Certo. E quando eu era bem novinha, lá com 15 anos, pensando em que profissão eu ia escolher, eu queria muito ir para a área da educação física. Estava toda, né, envolvida em esporte, tinha vários primos que eram profissionais da área. E aí vamos para a educação física. Mas num certo momento, minha mãe sofreu um acidente e eu mergulhei de fundo no mundo da reabilitação e me apaixonei. E tu já estava nessa linha da fisioterapia, não? Não, eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos. E aí, pensando, escolhendo em qual curso eu ia seguir, não tive mais dúvida. Eu queria ser fisioterapeuta também. Eu vi o quanto podia mudar a vida das pessoas, o quanto poderia devolver a qualidade de vida para essas pessoas que sofriam algum tipo de dor, que precisavam voltar a fazer as atividades que faziam antes. E aí eu me apaixonei. Quando eu entrei no curso, eu já pensei, não, eu vou trabalhar com essa parte, eu quero ajudar as pessoas a voltarem a fazer aquilo que elas faziam, eu quero que elas não sintam dor, eu quero que elas consigam realmente ter uma vida de qualidade. E aí, qual é o instrumento que a fisioterapia trabalha? É o movimento, né? Perfeito. Então, desde sempre, desde muito cedo, isso vem me acompanhando, né? E tu já era ativa, assim? Sempre fosse ativa? Sempre gostei de esporte. Então, já praticava futsal, atletismo, sempre gostei. E aí, quando estava chegando no final da graduação, para escolher que rumo que eu ia tomar, se eu já ia para a parte clínica ou não, eu entrei no mestrado em fisioterapia, me mudei para cá, para Florianópolis. Então, eu sou gaúcha, mas já sou um terço manezinha. Já tá um tempo aqui. E já estou um tempo aqui. E aí, eu fiz mestrado em fisioterapia, focado na área de exercício e dor. E continuei no doutorado, que é em neurociências, muito mais focada ainda em dor e exercício físico. Então, pelo menos os últimos 8 anos foram estudando a dor. isso. E é interessante quando tu fala ali, né? Sempre me acompanhou, porque na verdade, assim, a gente que é ativo, que sempre treinou alguma coisa, a gente está sempre com essa questão da dor. Né? Uma dor, ela faz parte do treinamento, né? O manejo da dor, eu acho que é o grande sucesso quando a gente pensa em performance, em qualquer coisa, né? É legal tu falar isso. Eu também tive uma relação eu prestei vestibular também para educação física e para nutrição na época. Passei nos dois, né? Na época ainda poderia traçar os dois na estadual e na federal. Eu não deu porque a nutrição era integral. Mas eu também sempre fui uma pessoa muito esportista, né? Eu sempre falo que eu fiz vários esportes, nunca fui sensacional em nada, mas eu era boa em muita coisa, né? Então, joguei futebol, fazia balé, natação, tudo para tentar lidar com um pouco a minha hiperatividade. E a dor é uma coisa que sempre acompanha a gente que treina, né? E isso é uma questão que eu acho que às vezes as pessoas têm até um receio. Muita gente eu vejo que deixa de treinar pelo medo da dor, né? Da sensação da dor. Eu acho, Dani, que um ponto bem importante para a gente começar a nossa conversa
é que a dor hoje ela tem um conceito. A gente tem uma explicação, a gente sabe o que ela é. Esse conceito, ele não é proposto por mim, não foi proposto pelo meu orientador, ele é proposto por uma Associação Internacional de Estudo da Dor, que é a IASP. Então, a IASP, a gente reconhece ela no mundo inteiro. E a última proposta de conceito da dor fala que a dor é uma experiência sensorial e emocional de caráter desagradável e que também está relacionada a uma possível lesão real tecidual, então uma lesão que vem acontecer ou que já aconteceu. Então, quando a gente pensa nesse conceito como um todo, a gente consegue entender porque, por exemplo, dor de amor também dói, né? Não necessariamente a gente tem uma lesão, a gente tem um machucado ali, mas também dói. Ou quando a gente perde uma pessoa muito querida, aquilo também é dor, né? Ou quando a gente está passando aqueles videozinhos engraçados no celular e alguém chuta alguma coisa e a gente faz, ai, doeu, também é dor, né? E cada pessoa vai formulando ao longo da vida o seu conceito de dor. Então, existem pessoas que a gente chama assim de mais resistentes, né? Ou até porque tem uma relação diferente, foram expostas a experiências diferentes ao longo da vida e foram formulando o seu conceito de dor. Então, não sentir dor também não é legal, né? Então, mostra um pouco de quanto você está insensível a que a vida está te apresentando. Exatamente. Existe uma síndrome que as pessoas não sentem dor. E elas morrem muito cedo. Porque elas podem quebrar um braço e continuar fazendo as coisas. Elas não sentem, né? Então, a dor, ela também pode ser um sinal de alerta. Então, a gente tem que encarar isso como uma experiência sensorial e emocional que pode tanto estar nos dizendo como também pode dizer, tá tudo bem, né? E é bem importante que a gente entenda que existem tipos diferentes de dor para momentos diferentes e que nem sempre está relacionado a uma lesão e que eu preciso ficar em estado de alerta, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente fala muito é educação em dor. E eu acho que esse podcast vai ser uma ótima ferramenta para isso. Porque entendendo aquilo que a gente já vai conseguir também mudar o nosso comportamento. E essa questão da dor, é importante que a gente deixe claro aqui que é normal sentir dor. Exatamente. Né? Não, e eu vejo assim, né? Tanto na parte emocional quanto na parte física, às vezes a gente vai tentando viver uma vida fugindo, dando um jeito de sair da dor. Mas a dor é importante para uma série de situações. Claro, a gente está falando de uma dor, né, que seja controlável, que seja vivível, né? Mas ela faz parte da nossa vivência, da nossa construção enquanto seres humanos, enquanto, enfim, quanto estrutura muscular, quanto de várias coisas, né? Dani, a gente tem hoje estabelecido que existem 3 principais mecanismos para desenvolvimento da dor. E aí ela pode ser classificada em 3 principais categorias pelo mecanismo. Então, a gente tem o primeiro mecanismo, que é chamado de nociceptivo, que é quando, por exemplo, a gente estimula um nociceptor. Então, eu pego aqui na minha mão, belisco a minha mão e a gente sente dor. Ou bati em alguma coisa. Esse é o primeiro mecanismo mais simples da gente pensar, tá? Então, a maior parte das dores é desse tipo. Um segundo tipo se chama nociplástica, que é quando em algum momento da via que leva essa informação de dor, tem alguma coisa errada e ela começa já a ficar um pouco atrapalhada. Então, aquilo que era para muitas vezes ser só entendido como um toque, já começa a ser entendido como algo que possa ser prejudicial e já começa a ligar um alerta de tipo, o que está acontecendo? Esse tipo já é um pouco mais raro, digamos assim, né? E é o que a gente vê, por exemplo, na fibromialgia. E um terceiro tipo é a dor neuropática. Essa também é rara, mas é quando acontece uma lesão em alguma parte do nosso sistema nervoso. Então, em algum nervo ou no nosso cérebro. Quando que isso acontece? No nervo, um clássico exemplo é a dor do ciático, né? Que a avó já chega reclamando, né? Então, meu ciático hoje, né? Muitas vezes nem é ele, mas tudo bem. Mas ele sempre leva a culpa. Né? Ele sempre leva a culpa. É um exemplo de dor neuropática. Tá?
Ou pós-AVC, o paciente tem muita dor naquele membro que ficou afetado, também é um exemplo de dor neuropática. Então, num primeiro momento, o que é importante já entender? Existem tipos diferentes de dor e eu preciso entender, né, qual é o tipo da dor que eu estou sentindo. Essa dor do exercício que a gente sente é aquela primeira É momento. a primeira, é a nociceptiva. Porque o exercício em si, ele vai estar promovendo um ambiente mais inflamatório. Esses mediadores inflamatórios, eles vão para o nosso receptor e ativam ele. Então, a gente fica sentindo uma dor leve e constante, né? E que é o primeiro tipo mais simples. Essa dor pós-treino, por exemplo, ela tem uma resolução sozinha. Ela mesma se resolve. Ela vai. Ela vem e ela vai. Ela se resolve sozinha. Perfeito. Claro que existem coisas que a gente pode fazer que otimizam essa recuperação, né? Então, a gente vai sentir menos dor, mais dor. Por exemplo, se a gente estiver bem hidratado, se a gente fizer um exercício físico aeróbico de baixa intensidade, outras coisas, isso vai também ajudando. Mas se a gente só comer tranqueira, se a gente ficar parado, a gente vai favorecer isso. Então, cada um dos tipos de dor vai ter coisas que favorecem ou, né, desfavorecem a sua resolução. Sim. E é muitas vezes isso que faz ficar crônico, né? Então, aí uma segunda categoria é pelo tempo. Então, nós temos dores agudas, nós temos dores crônicas, né? Dentro desses outros tipos. A dor aguda, aquela dor que é a dor do momento, né? Que se ela não tratada, ela pode virar uma dor crônica. Dor crônica, exatamente. Então, a exposição, ela vai aumentando também o como isso se resolve ou não, e aí pode cronificar. Então, existem alguns fatores que também ajudam não, né? No caso, pioram e cronificam as dores. Tá? Um ambiente mais inflamatório é um dos principais fatores para a cronificação. Tem muita gente que chega, às vezes, no consultório, né? A maior parte do público que eu trabalho, vamos lá, sei lá, muita gente, todos já estão fisicamente ativos, né? Já estão em algum tipo de exercício. Pouquíssimos, eu sempre falo, dou um prazo, né? Porque eu falo que o corpo foi feito para se movimentar, né? Então, vamos lá, tá aqui comigo, vamos lá. Exatamente. 3 a 6 meses você tem para começar alguma atividade que te dê uma ação. E sempre, as pessoas, às vezes, que eu atendo com mais idade e tal, elas falam, mas eu tenho dores terríveis. E daí, quando tu vai ver a resolução da vida dela, de como tá a rotina, os hábitos... Não, peraí. Se a gente começar a melhorar... Tem um caso agora de uma senhora fantástica, que foi assim, ela não conseguia treinar, chegou... Ela veio porque o filho a nora mandou ela ir lá na consulta e tal, e era aquela artrite, artrose, aquela história toda. Eu falei, nossa, com o que tu tá fazendo hoje, quantidade de açúcar que tu come, é óbvio que vai doer. Vamos fazer 2 meses, tu vai sentir menos dor e tu vai sentir mais vontade e confiança para fazer exercício. Agora ela tá entrando com exercício com o personal. Então, como faz sentido essa questão de tu desinflamar para te conseguir ter essa qualidade de treinamento, né? Faz muito sentido, Dani. E olha só, tu falou uma coisa importante, né? Às vezes a pessoa fica até com medo, né? Por já estar sentindo dor e... mas eu vou me mexer, vai doer ainda mais. Então, hoje a gente já sabe, por exemplo, que a gente tem influência não só dos fatores biológicos, de como está inflamado ou não aquele tecido, mas também dos fatores psicológicos. Então, sentir medo aumenta a dor. Sentir ansiedade aumenta a dor. Sentir tristeza aumenta a dor. Então, todos esses fatores, eles também influenciam. Então, a gente fala assim, fatores cognitivos, fatores psicológicos, sociais e biológicos modulam a dor. Então, se eu tenho conhecimento suficiente, eu já diminuo também. Então, a educação em dor, ela é o primeiro ponto, né? Expliquei, se tu diminuir a quantidade de açúcar... vai doer menos. Já né? Passei esse feedback. Então, isso é bem importante. Então, pacientes ansiosos, pacientes depressivos, eles vão sentir mais dor. Então, a gente também tem que levar em consideração esses pontos. Não adianta eu fazer um programa de exercício excelente para ti, se tu estiver sentindo medo daquilo que tu está fazendo, se tu estiver ansioso pensando em outras coisas, né? Ou, enfim. Então, a gente tem que trabalhar como um todo, Essa né? parte psicoemocional está diretamente ligada com a dor, né? Fibromialgia, que eu acho que é
patologia que o tratamento normal, né, tradicional, é analgésico, anti-inflamatório e antidepressivo, né? No tripé da dor, né? E a gente sabe que, em vez do anti-inflamatório, o exercício poderia ser utilizado, em vez do antidepressivo, outro trabalho psicoterapêutico e outro anti-inflamatório, alimentação, né? Então, eu sempre falo que tem o tripé que eu acredito, né? Não, e tu sabe que esse tripé, ele faz muito sentido, assim, porque independente do tipo de dor, se nós pegarmos todas as evidências científicas que nós temos hoje de tratamento, o exercício é o único que está em todos. Então, é isso, não tem como escapar. Só que o que acontece? As pessoas têm medo e um pouco de falta de conhecimento, e eu também coloco um pouquinho no profissional que às vezes não está bem preparado, é que o exercício ele tem que ser bem prescrito e bem supervisionado. Então, não é só, vai lá e faz, né? Senão, todo mundo estaria fazendo e não estaríamos numa epidemia de dor, né? Então, a gente também tem que ter esse pra quê? Como, onde, né? Então, qual a funcionalidade daquele exercício? Exatamente, pessoa, né? É bem isso. Eu acho que é muito mais fácil trabalhar com quem não é mais sedentário, né? Hoje, os meus pacientes também, eu não trabalho mais com pacientes sedentários, porque todo mundo já consegue entender. Porque faz parte do treinamento entender que se mexer faz parte. Faz parte, né? O nosso corpo é feito para continuar em movimento. Tu sabe que eu me lembrei de uma questão da dor quando, logo no começo da faculdade, quando eu estava cursando a graduação lá, né, 19, 20 anos, eu participei de um projeto de mestrado de uma fisioterapeuta e era sobre dor também e era sobre cefaleia, né? Então, cefaleia tensional. E um dos pilares era o exercício, a alimentação. Então, a gente passou X tempo mostrando o quanto que aquilo... E o que aconteceu? De 70% que era a minha sensação de dor, ela reduziu para 20%. Né? Dentro de uma escala lá, fazendo aquilo lá. O tripé, o exercício, a alimentação, alongamento, respiração. E como isso faz diferença, né? Como a gente consegue. Então, quantas pessoas hoje eu vejo, né? E sempre eu pergunto nos inquéritos, quais medicamentos que tu usa? Tem dor de cabeça, de frequência? Dor de cabeça. Já começaram, elas se acostumaram com a dor, com o uso da medicação, do analgésico. E é como se fosse o normal. Se fosse tomar água. O basal, O basal. Eu falei, não, pera, se toma remédio para dor de cabeça 3, 4 vezes na semana, algo de errado não está certo. E o que é bem importante a gente deixar claro é que o remédio, ele não sabe que ele precisa ir só na cabeça, né? É uma coisa que eu brinco com os pacientes, né? Muitas vezes também, que é bem comum nas mulheres. Eu vou tomar remédio para cólica e vou treinar. Tá, mas... como é que o remédio sabe que ele só tem que ir lá para o teu útero? Ele não sabe. Então, a gente também precisa mostrar, né, que como ferramentas que atuam de forma sistêmica podem ser muito mais benéficas sem efeitos colaterais. E é por isso que a gente estuda tanto exercício. Para a gente não ter os efeitos colaterais que as medicações vão ter. Né? Então, ainda a gente tem um ponto bem importante discutido na área de pesquisa em dor, que a maior parte dos analgésicos foi desenvolvida em animais machos. Olha isso. E é por isso que não faz efeito em fêmeas. Né? Então, hoje, a gente está engatinhando em estudos pré-clínicos, estudos com animais que usam machos e fêmeas. Mas é porque é mais difícil usar a fêmea, né? Porque tem o ciclo. Tá, mas... E aí, né? E aí, né? Vai ser difícil depois. E é por isso que não funciona. Né? Porque a maior parte das medicações analgésicas foi desenvolvidas... Não fazia ideia disso. Em machos. E aí, agora, quando tu vai fazer a translação clínica, não funciona. Não funciona. Eu acho que uma das coisas bem importantes, aí, falando para mulheres, né? Principalmente as que têm o ciclo menstrual que acontece, que se permite isso... Eu super valido isso, né? Essa questão do ciclo. É uma ferramenta de autoconhecimento fabulosa. É a gente entender o ciclo. Por exemplo, Daniela, eu entendo que quando a minha alimentação está super adequada, minhas cólicas são bem tranquilas, não é nada exagerado. E eu sei que eu posso treinar no meu limite de treinamento. E o treinamento, inclusive, libera uma série de hormônios importantes para minimizar a dor. Né? Só que eu vou saber qual é o tipo de treino. Então, a gente começa a entender isso, né? E eu acho que um pouco é esse entendimento da dor, como tu falou no começo. Cada um tem a sua percepção da dor e como lidar. Né? E eu acho que se a gente, como profissional, consegue esclarecer, não ter medo da dor, é o primeiro passo. É o primeiro ponto. Para conseguir vencer essas circunstâncias e tratar
de certa forma, né? Eu brinco que as pessoas muitas vezes pensam assim, mas tu não sente dor, Ju? Tu tá sempre aqui, tu tá fazendo as coisas. É óbvio que eu sinto, pessoal. Mas eu brinco que eu vou na minha farmacinha. E a minha farmacinha é ir lá e treinar. E aí eu escolho, obviamente, dentro daquela farmacinha, aquilo que eu preciso. Então, num dia de cólica, por exemplo, num dia que eu já tô cansada, eu não vou erguer uma pesaria, eu não vou fazer um treino de tiro, dar o melhor. Não. Eu vou lá na farmacinha e faço um aeróbico de baixa intensidade. 30, 45 minutos. Isso. É muito mais potente do que muita medicação. Exatamente. Né? Só que, óbvio, né? Não é só colocar a baguinha na boca e engolir, né? A gente vai ter que pegar a nossa motivação, sair de casa, ir até lá, fazer né? o processo inteiro. E depois sentir. Mas a gente vai sentir no corpo como um todo, né? Então, eu acho que como tu falou, né? O exercício, ele trabalha o corpo de forma integral, né? Ele vai trabalhando, ele vai se ajustando. Eu sempre falo, né? O organismo, o metabolismo, ele é muito sábio. A gente é que estraga, Sim. né? O comprimido, ele não sabe qual é o agente da dor que vai tapar. Né? Às vezes vai para um lugar que não precisava, né? E muitas vezes isso acaba predispondo a algum tipo de lesão. Então, já aconteceram várias vezes, e a gente já tem isso também estabelecido na literatura, que ir treinar, né, medicado, por exemplo, com analgésico, anti-inflamatório, aumenta o risco de lesão. Não tá sentindo. Porque não tá sentindo, exatamente. É como se teu cérebro tivesse de óculos escuro, né? Num ambiente que não tá claro, e ele vai lá se mexer, e aí ele tropeça. Porque tá escuro. Sim, ele não tá vendo aquilo que ele precisava ver. Então, é bem um sinal de alerta. Se tá sentindo dor, adapta. Né? Pede ajuda, conversa com o profissional que está te orientando, porque existem muitas ferramentas para continuar em movimento. Inclusive, quando a gente já tem uma lesão, o tratamento da lesão é com exercício. Então, quebrei uma perna. Tá, mas e o resto do corpo? Tu não vai ficar parado. A fisioterapia começa no mesmo dia. A gente já tem estudos, por exemplo, que mostram que treinar o membro contralateral diminui a perda de massa muscular no membro lesionado. Olha isso. Então, no dia seguinte, a gente começa a trabalhar. Vai para a bicicleta com uma perna só, né? Faz membro superior. Adaptação. E isso vai muito do profissional também estar preparado para orientar da maneira certa, né? Isso. Então, por exemplo, dor em região articular ou dor que o componente principal ele venha de uma lesão tendínea, gosta de carga excêntrica. Então, vamos segurar, vamos, né? Sim. E aí, vamos trabalhar isso. Mais na excêntrica. Exatamente. Mas aí eu tenho uma dor neuropática. A dor neuropática gosta de aeróbico de baixa intensidade. Então, vamos pedalar, vamos caminhar, vamos dar uma corridinha leve, né? Então, dor lombar. Dor lombar é uma beleza para corrida. Melhora muito. Mas a pessoa, às vezes... Mas se eu não consigo nem ficar parado que eu já tô com dor... Como é que eu vou me mexer correndo, com medo. né? Com medo. Então, acho que um ponto também é confiar no profissional e ter um profissional bem qualificado orientando. Acho que isso faz bastante diferença, Dani. Acho que é bem importante. E é muito... até semana retrasada, eu estava falando no meu Instagram bastante sobre essa dor tardia, porque... não, faz mais de 3 semanas. Eu voltei ali do começo do ano, primeira semana de janeiro, fiz uma semana... Não parei durante o meu recesso ali, mas treinei daquele jeito. Uma semana de adaptação e depois voltei com o meu treino novo, né? Claro que o treino novo de força é um treino que gera uma dor diferente, porque movimenta outras coisas, né? E eu fiquei mais ou menos 2 semanas nessa adaptação. E é o que eu falei, a modulação da dor, a intensidade da dor, onde a gente sabe que não é uma lesão, né? Que é só uma dor normal de uma adaptação de treino. Eu não vou mascarar ela com anti-inflamatório ou com analgésico e tal. E eu sempre falava, vou fazer minha bikezinha de manhã de baixa intensidade para recuperar do treino de ontem, para eu poder treinar hoje. Exatamente. Porque justamente essa atividade de baixa intensidade, ela é um analgésico. Ela acaba sendo analgésico, né? Potente analgésico. Exatamente. E eu acho que um ponto legal também para as pessoas observarem é de 0 a 10. Quanto está a minha dor? Sendo 0, nada de dor,
e 10 a pior dor que eu já senti. Eu acho que isso é bem importante para autoconhecimento também. O que eu já senti? É igual? Não é? É diferente? Aonde eu tô sentindo? O que piora? O que melhora? Quando eu sento e levanto, quando eu fico parado, de noite, de manhã, eu acordo durante a noite com dor. Observa. Quando eu treino e esquento, melhora. Tudo isso é muito importante, porque quanto mais características tu for entendendo, tu já vai conseguindo, muitas vezes, já corrigindo também. Então, mas é que eu chego correndo do trabalho, já vou pro treino, não faço mobilidade, ou pulo a parte do aquecimento. E aí dói. Será que é o quê? Será que era? Será que é o quê? O que tá acontecendo? Que tá Será dando que dor? é porque eu fico 8 horas sentado com o braço Na aqui, mesma posição. na mesma posição, e aí quando eu chego, vou lá e faço assim, Aham. e aí o meu corpo não está preparado para fazer isso? Será que não é mais fácil corrigir algumas pequenas coisas, né, do que deixar o problema virar bem grandão, um problemão, né? E aí Aí depois faz um dia assim, 2 dias É assim, assim, uma 3 semana, dias 3 assim, dias. Uma coitado hora. do corpo também, né? Isso. E hoje a gente já sabe também, Dani, por exemplo, que ficar 8 horas sentado é tão prejudicial quanto fumar ou ser diabético. Nossa. Então, aumenta o risco de mortalidade muito, mas 30 minutos de exercício físico revertem isso. Né? Então, a gente sabe que ficar 8 horas sentado não é Não é bom. difícil. E não é uma difícil. coisa. Não é difícil. É fácil. Não é Começa difícil. fazendo a tua função. Algumas empresas até já têm essa ideia de umas pausas pequenas entre do próprio turno para poder fazer a pessoa se movimentar, levantar, sair, né? Já tem essa orientação, né, em alguns lugares. E cada pessoa vai ter os seus pontos fortes e pontos fracos. Quando a gente se olha no espelho e a gente já sabe que a gente é mais corcundinha, é aqui que eu vou ter que cuidar. Esse é o meu ponto fraco, né? Então, quando eu for para fazer minha mobilidade, quando eu for fazer exercício, eu cuido disso. Eu sou aquela pessoa que não alcança o pé quando levanta. Então, eu vou ser essa pessoa que vou ter que fazer o alongamento para essa região. Então, muitas vezes é falta de observação, sabe, Dani, também. Muito, falta de atenção, né? De entender. E até, assim, aquela história, né, Ju, assim, se a gente passa, vamos lá, uma pessoa que passa, a maior parte das pessoas trabalham sentada, né? 8 horas, é determinados músculos que ela vai ter encurtamento. Isso é um fato. Independe, você está sentada, você vai ter encurtamento de determinada musculatura e você vai precisar fazer o balanço disso durante a atividade física, né? E às vezes, eu vejo isso porque muitas pessoas, por exemplo, mulheres, né, chegam no meu consultório querendo buscar o resultado estético. Normal, né? E daí tu vai lá e não vê posterior na pessoa, e não vê posterior, não vê posterior. Não, Dani, eu treino posterior. Eu sei que tu treina, mas ele está encurtado, ele não consegue porque não vai desenvolver por causa disso. Olha o trabalho que tu faz, tu fica sentado 8 horas por dia. Enfim, então, essa consciência do entendimento é importante para que a pessoa consiga fazer a chave da virada, né? É muito, assim. E às vezes as pessoas assumem outras posturas também, até no próprio lazer, e não percebem que ficam 10, 12, 15 horas numa mesma atividade. Exato. É óbvio que em algum lugar vai estar batendo demais, vai estar sobrecarregando, né? Pensa numa máquina que fica lá girando, aquele parafuso vai gastar. A mesma coisa é conosco, no nosso trabalho. Então, né? A gente tem que ter um pouco de atenção também e perceber o que está acontecendo. Muitas vezes os pacientes chegam para o atendimento e eu falo, aonde dói? Aqui. Aqui. Tá, aqui aonde? Quando? Como? Né? Quanto? O que melhora? O que piora? Isso já vai ajudando também. Né? E muitas vezes nem precisa do atendimento. Eu sou uma fisioterapeuta que trabalha para que os pacientes não precisem de mim. Sim. Então, um caso mais grave, quando não estão conseguindo exatamente. Tive uma lesão, algo, aí sim a gente trabalha com a reabilitação. Mas na ideia de prevenção, a gente trabalha com que tu entenda aquilo que faz acontecer essa sensação. O que tu tá sentindo, o que tu tem que fazer para isso, e a responsabilidade é tua. Porque o atendimento da fisioterapia, ele é 1 hora da tua semana. 1 hora de 24 do dia já é pouco, imagina 1 hora de 7 dias. Né? Se tu não fizer a tua parte, se tu não fizer teu exercício todo dia, se tu não fizer a tua mobilidade todo dia,
eu ainda não faço milagre. Sim, Então, não tem. tem como deixar isso. Eu tô aqui para ajudar, mas eu não tô aqui para fazer. E aquela história de fazer a parte, né? Fazer Cada a um tem a parte. sua parte a ser feita dentro desse processo, né? Dentro dessa logística, assim, do que cerne a dor. E no que diz respeito à dor, enfim, né? Vamos lá, a dor do exercício, que eu acho que é uma dor que a maior parte das pessoas que treinam, de alguma forma, elas estão sempre ali com aquela sensação da dor. O que tu me diz quando a pessoa treina e não sente dor? Então, tem algumas pessoas que têm esse limiar mais aumentado e não sentem dor muscular tardia, tá? Elas não se enquadram naquela síndrome que eu falei do início, né? Que é a síndrome que não sente dor, mas pode acontecer. É um pouco também da percepção das experiências da Como tu pessoa. falou, que a dor é individual, né? A dor é individual, então as experiências que a pessoa teve ao longo da vida fizeram ela ter um limiar mais alto, né? A gente brinca também da diferença entre homens e mulheres, né? Que as mulheres sentem, são mais resistentes à dor. Na verdade, o que os estudos mostram é que não, né? Que na verdade o limiar dos homens é mais alto, né? O limiar do sexo masculino é mais alto, mas mesmo assim a forma com que se lida, né? A parte psicológica é diferente, né? Então, essa dor muscular tardia, ela pode ser presente ou não, e não quer dizer que se o treino está sendo eficiente ou não. Certo. Né? Isso vai depender também do resultado que tu quer observar. Tua performance está aumentando? Então, tá tudo certo. Tudo bem, tá acontecendo. Tá acontecendo. Acontecendo hipertrofia, exatamente. Tudo bem. E aí, tô sentindo essa dor, o que eu posso fazer para otimizar? Como tu mesma já deu o teu exemplo, de manhã vamos para bike, né? Baixa intensidade, água, alimentos anti-inflamatórios, e aí mais do que eu, tu vai, né, saber orientar. Mas a gente tem muita estratégia. A única estratégia que não entra é ficar em repouso. Piora a dor, na verdade. Piora a dor. Ficar em repouso piora a dor, Piora a dor, exatamente, piora a dor. né? Então, manter uma posição por muito tempo, ficar em repouso, piora, né? Então, aquele início, né, que as pessoas... fiz um treino na segunda, agora eu já só consigo ir na quinta. Só vai piorar. Só vai piorar. Pode manter uma baixa intensidade. Exatamente. Dias, né? Hoje, a nossa recomendação é de, no mínimo, 3 treinos por semana, né? Então, que somem pelo menos 150 minutos. Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Eu gosto de recomendar para os meus pacientes 5, porque a gente tem uma curva de lesões também. E a gente pode considerar isso como uma estratégia de prevenção. Quem treina menos se machuca mais e quem treina muito se machuca mais. No ponto do meio da curva é as pessoas que se machucam menos, né? E a gente tem uma ideia de 5 a 6 treinos por semana que seriam satisfatórios. Seriam o ideal para a gente diminuir o risco de lesão. Eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, que a semana tem 7 dias. Para vencer a semana, no mínimo 4. No mínimo. Porque, querendo ou não, tu já passou da metade, né? Sim. E são 4 horas de uma semana de 24 horas, 7 dias, né? Sim. Então, não é tanto... muita coisa. É muita coisa. Então, dá para se organizar dessa forma, né? De se mexer, né? Até com orientação, um exercício específico para isso, ok? Mas de manter o corpo em movimento. Né? De tirar aquele tempo para vou movimentar o meu corpo. Sim. Isso é importante, né? Dessa característica. Até por questão de saúde mental também. Exatamente. Né? Isso é um ponto bem interessante da gente falar. As principais regiões do cérebro que modulam e entendem de dor, entendem de outras coisas também. Nosso cérebro, ele não é uma caixinha, uma gaveteira cheia de compartimentos. Esses compartimentos, eles são todos integrados. E quando a gente fala de dor, a gente fala de outras sensações juntos, como medo, né? Como ansiedade. Tristeza. Exatamente. Então, pensando no tratamento da dor e no tratamento de algumas doenças, por exemplo, transtornos psiquiátricos, né? A gente também entra no mesmo pacote. Porque as mesmas regiões do cérebro que a gente quer cuidar também estão sentindo aquilo. também pensar numa pessoa com depressão, às vezes, né? A gente até teve um episódio aqui que a gente falou sobre Setembro Amarelo, ano passado, e a gente falou justamente sobre isso, né? No começo, talvez, a medicação vai fazer com que aquele indivíduo consiga ir para o exercício, criar o mínimo de ímpeto de vontade, para ele começar a se movimentar, porque essa movimentação vai trazer um benefício
cognitivo, mental, de sensação de bem-estar, que vai melhorando e vai se criando um ciclo dentro disso, né? É importante a gente entender que o mecanismo da dor, ele também, né? A pessoa que está depressiva, ela está sentindo dor. Sim, né? e é uma dor que muitas vezes o paciente ele não consegue nem explicar, né? Porque é uma dor funda, é uma dor lá dentro, E né? aí vocês não sabem dizer a origem, né? Não é aqui, toca aqui. Isso, toca aqui que é aqui, isso aqui que que dói. causa. Parece que eu tô vazia e é aqui dentro, né? Então, às vezes também é a medicação que vai dar o mínimo, mas às vezes é o teu treino que vai te dar o mínimo. Isso. Eu passei por um episódio recente que os meus sintomas depressivos, eles aliviavam depois do meu treino de corrida longo. Então, era como se eu tava me arrastando, literalmente. Mas eu ia. E quando eu voltava, eu tinha aquela dose mínima para sobreviver o meu resto do dia, assim. Então, Perfeito. é muito, muito interessante como a gente consegue ir extraindo aquilo que a gente precisa para diferentes realidades. E eu acho que outro ponto importante, Dani, da gente falar é que às vezes o paciente não consegue falar o que ele está sentindo, mas isso tem que ser respeitado. Não é da cabeça dele. Toda dor é real. Toda dor é dor e ela precisa ser respeitada. Então, não interessa se não tem uma ferida, não interessa Se tu não tá enxergando, né? se tu não tá enxergando, não interessa se na ressonância não apareceu, não interessa se no teste que eu fiz não deu positivo, a tua dor é a real e eu vou te ajudar a resolver isso. Então, é muito isso também, da gente entender as pessoas, sabe? Eu acho que a gente veio de um modelo biomédico, acho que a tua formação foi assim, a minha também, né? Que se não tá na ressonância, se não tá no exame, se não tá... Não é. Não é mais assim. O jogo virou, né? O jogo virou. A gente vai estudando e vai entendendo que, na verdade, essa percepção da sensação, ela já acaba sendo uma tratativa de tratamento, né? Exatamente. Então, acho que é muito disso também, da gente entender, respeitar, acolher e aí vamos trabalhar juntos, sabe? Então, as pessoas que elas sentem dor, elas não estão sozinhas, elas não estão perdidas, né? A gente tem como ajudar, mas também precisa, né, desse começo, né? Desse E início. até da pessoa, ela se predispor a expor isso, né? Exatamente. Assim, eu preciso de ajuda, eu estou com dor. Aqui dói. Isso, aqui né? dói. Como que... Eu sempre começo os meus atendimentos em como eu posso te ajudar, né? E é exatamente isso, assim, eu acho que quem sente dor há muito tempo, dores crônicas, né? Eu vou ter que viver com isso. Não. Não. É um problema se acostumar com a dor, né? Eu vejo muitas pessoas que passam no meu consultório, às vezes, seja dor de cabeça, seja a tendinite, seja a articulação, seja alguma coisa, elas estão acostumadas e adaptadas a viver com aquela dor. A dor na lombar que nunca passa, a dor seja lá, ela está adaptada àquela dor. Eu falo, não é normal, né? Não é normal você acostumar com a dor. Isso, é a normal dor, ela vai sentir. Exato. É normal sentir, mas não é normal permanecer para sempre. Com todas as questões doloridas. Ainda né? mais quando a dor afeta a tua funcionalidade. Isso. Ela é uma dor incapacitante, isso não é normal. Né? Ela te prejudica nas coisas que tu faz, isso não é normal. Você precisa de ajuda e a gente tem profissionais. E eu gosto de falar profissionais mesmo, porque o fisioterapeuta não é o cara da dor. Todo mundo tem que ser o cara da dor. Todos os profissionais da área da saúde precisam ser o cara da dor. Tem que abraçar aquilo, né? Porque não adianta vir para minha sessão, eu fazer a melhor estratégia que eu tenho, e aí sair da minha sessão e comer um hamburgão com Coca-Cola. Não dá. Não vai dar. Tá jogando a sessão no lixo. Literalmente, não vai dar. Eu posso prescrever uma sessão maravilhosa de exercício, ou o profissional de educação física pode fazer isso, e aí saiu e foi pra balada e encheu a cara de álcool, também não vai dar. Não vai resolver. Então, a gente precisa
do todo. Entender. Né? Então, ao mesmo tempo que se a gente tiver um médico que só vai prescrever a medicação e não vai recomendar que seja feito o trabalho multidisciplinar, também não vai dar certo. Não vai dar Também não vai dar certo. essa logística. E quando a gente pensa nessa questão, né, das pessoas aceitarem a ajuda, né, que eu acho que é um grande processo, né? Pô, eu estou com dor, eu preciso de ajuda, é a primeira chave para você realmente botar sua energia naquilo e procurar, né, por onde que eu vou começar. Onde que eu posso entender? E é importante deixar claro isso que a Ju falou aqui, né? Que é a cadeia, né? É a alimentação, é o treino, é o teu descanso. Que é exatamente. Né? Eu sempre pergunto para a pessoa quando ela chega no consultório, se quando ela acorda, ela já está com dor. Então, como é que foi esse descanso que não foi reparador ao ponto de melhorar quando ela acorda, se ela tá dormindo, né? Se é de fato que ela tá Semana dormindo. passada eu compartilhei um post que falava que dor lombar crônica tem relação direta com a qualidade do sono. Aí todos os meus pacientes começaram a se entregar, assim, ó, em cascata. Que não estão dormindo direito. Não estavam dormindo direito. Eu pensei, pois é. Né? Então, também, parte do entendimento do profissional não é também só fechar, colocar aqui do lado assim, eu sou fisioterapeuta, eu só preciso olhar pro... tá torto, tem ponto aqui, tem ponto lá. Não, tu tá dormindo? Tá dormindo, Como tu tá comendo? Tá fazendo acompanhamento? Não tá? Né? Então, é um pouco disso também. E é muito interessante porque, às vezes, naquele momento, você não tá conseguindo se cercar com todos os profissionais, mas você, aquilo que tu falou, né? O lance da atenção. Quando você tem atenção, tu sabe o que tá comendo que te escangalha, sabe? Tu sabe o que tá fazendo. Grande parte da alimentação, as pessoas sabem. Elas não sabem o caminho perfeito, mas elas sabem onde elas podem melhorar, onde elas sabem que aquilo ela pode tirar. Sabe que o açúcar inflama, tira um pouco, sabe? Que o álcool não é legal. Tira, vai tirando naquilo que tu consegue, até tu conseguir num profissional que vai te dar uma orientação mais perfeita, né? Claro, então, e experimenta, né? Às vezes, nossa, fiquei 3 dias sem e eu já tô melhor. Né? Então, também é um pouco disso, assim, de ir conseguindo... percebendo e já mudando aos poucos. Dentro da fisioterapia, assim, da linha que tu trabalha, eu sei porque como eu sempre treinei, eu sempre tive um físio, né? Agora meu físio está meio afastado de mim, que se mudou um pouco de tempo, de longe, mas tudo bem. Assim, das técnicas variam conforme o tipo de dor e conforme o paciente. Exatamente. Então, é muito particular o que é necessário ser feito para cada paciente com dor. Não tem uma receita pronta, não tem uma recomendação generalizada. Tudo isso sempre precisa de uma avaliação. Entender como é o teu trabalho, quanto tempo tu fica em uma posição, como que é a tua rotina de treino. Tu treina para performance, tu não treina, né? Como que tá funcionando, o que tu já tem de dor, o que tu já teve de lesão, se tu já fez alguma cirurgia, se tu não fez. Uma anamnese completona que vai nos guiar para aquilo que vai ser feito. Hoje, atendendo basicamente praticantes de crossfit, corrida, musculação. A gente trabalha muito com algumas técnicas de terapia manual, que aliviam a dor. Técnicas de agulhamento a seco, que também aliviam... Dry needling também alivia. Agudos, né? Exatamente, específico. Laser também tem um potencial muito interessante, tanto para a parte articular, quanto para a parte de tendão. Mas como eu falei, assim... Todos passam pelo exercício. Todos passam pelo exercício, todos têm a sua orientação de mobilidade, alongamento para fazer o treino que eles já vêm desempenhando. Tem uma conversa direta com o profissional de educação física, com a nutricionista. Né? Então, tá suplementando isso já? Não tá suplementando isso? Como que isso vai fazer diferença? Tô numa crise de dor, vamos aumentar a dose de ômega? Não vamos, né? Então, vamos trabalhar com essas coisas. Né? Que a gente pode trabalhar. Exatamente. E eu gosto de falar também, Dani, porque por muito tempo você teve um número cabalístico da fisioterapia que era 10 sessões. É verdade, porque eu acho que os planos de sessões. saúde eles só liberavam 10 sessões, né? Isso, então, e aí as pessoas, elas ainda têm uma ideia e elas veem que elas vão precisar de 10 sessões para melhorar. E muitos problemas são resolvidos em uma sessão. Uma sessão. Né? Então, a gente trabalha com essa orientação. Mas desde que a pessoa se comprometa a estabelecer aquilo que foi planejado. Exatamente. Né? E aí, não precisa de mim, né? Então, a ideia é, a gente vem, visualiza o que está acontecendo,
faz um plano, e aí De esse plano de ação. ação a gente começa a colocar. Tem gente que já consegue ir e desenvolver o seu autocuidado e não precisar de tanta frequência de fisioterapia. Tem gente que volta e aí cada 2 meses, a cada 1 mês e meio, só para uma manutenção, em algum ponto específico que está sentindo. Sim. Enquanto tem gente que tem que vir Sempre. Sempre. Vai muito do perfil de cada um, do Exato. quanto ele está disposto a fazer entrega para ele mesmo naquele momento, né? De se comprometer com o tratamento, de estabelecer essa relação. Não, eu vou... É muito legal isso, porque eu com as minhas dores, né? Todo mundo tem as suas dores, eu tenho as minhas dores. E eu falando com o meu personal, e ele sempre, né, pegando na mobilidade, essa parte toda, né? E quando eu comecei a estabelecer uma rotina de mobilidade diária, não vou dizer que dos 7 dias eu faço 7, mas enfim, como isso otimizou treinamento, otimizou a questão da melhora da dor, né? Porque, sim, trabalha sentado, fica sentado. E uma das coisas que eu gostei, que eu botei na minha rotina já faz alguns anos, é justamente isso. Ao invés de eu treinar pela manhã ou à noite, por uma questão que eu me senti melhor para a questão das minhas dores, eu botei no meio do dia, para quebrar justamente o tempo que tu então, fica. Então, eu atendo ali das 9 ao meio-dia e meio, aí eu treino da 1 às 2, volto às 3, atendo até às 8. Então, para mim, foi uma coisa que melhorou muito a questão da minha lombalgia, né, de ficar sentado, as dores também de cotovelo e tudo de digitar, enfim. Foi uma ótima estratégia. Inclusive, é uma das coisas que eu acabo prescrevendo muito para os meus pacientes, é fazer uma sessão de mobilidade no meio do dia. Para quem trabalha sentado, a gente precisa quebrar esse tempo. A gente precisa, né, dar uma mexida nesse corpo. No meu consultório tá lá o meu colchonete, né? Dani, que tu dorme aqui às vezes, não é que eu paro para fazer mobilidade às vezes quando eu preciso, porque faz diferença. Faz muita diferença, né? E então, até para qualidade estética, quem busca qualidade estética, né? O músculo alongado, o músculo vai conseguir performar melhor, né? Isso é verdade. Isso é bem importante. Então, eu acho que quando a gente pensa num trabalho tanto de prevenção, né? A gente não tem uma frequência necessária, mas cada um vai ter os seus pontos fracos e vai também saber como lidar. Se teu trabalho é mais dinâmico, né? Se tu ficar mudando de posição, eu sinto isso em mim. Né? Como eu trabalho muito tempo em pé, manipulando o paciente, eu não sinto que eu precise ficar tanto tempo cuidando. Mas se eu fico mais tempo estudando, sentada na frente do computador... Se é um dia de estudo, com certeza tem que quebrar. Né? Então, acho que é um pouco também de perceber qual é o teu ponto fraco, qual é a tua parte do corpo que sente mais. Né? E a gente também tem a influência dos fatores, por exemplo... psicológicos em algumas partes específicas do corpo. Né? Então, quando a gente está tenso, como é que a gente fica? Assim, né? O ombro contraído. Então, hoje eu percebo em consultório muito, né? Que quando o pau tá torando, né? Quando a pessoa tá muito estressada, ou é aqui, ou é na lombar. Aí tu pega essa região toda. Exato. Aqui, né, então, assim... cervical e lombar, quando a pessoa tá muito estressada, é batata. Batata. Não tem erro, assim. Vai estar sempre com o então, tá passando por um momento difícil, né? Tá estressado demais, não vai ser o dia que tu vai colocar aquela pesaria no deadlift, que tu vai fazer o levantamento de terra mais pesado da tua vida. Não é o momento, né? Esse não é o momento. Então, não dormir direito... Tô estressado, não comi direito. E aí, eu vou ir lá e vou botar o maior peso da minha vida. Teste de RM hoje. Sim. É óbvio que não vai dar bom. Óbvio. É nesse dia que a gente se machuca. Esse dia que lesiona. Que lesiona, esse dia. Então, tá cansado, não dormiu, não comeu, treina leve, adapta. E tem muita gente que lesiona, falando em aproveitando a lesão, que lesiona nas atividades cotidianas, né? Apesar de estar treinando, vai levantar uma caixa em casa, vai carregar sacola do mercado, vai carregar a bombona. Porque justamente tá com músculo que não fez vai pegar a xícara, E a pessoa sabe que ela tem força para carregar uma bombona de 20 litros, mas ela não parou para que nem tu tá no agachamento. Tu pensa na posição, tu organiza, controla a respiração, aí tu vai só pegar uma bombona. E acontece muito isso, né? De pessoas se machucarem nas atividades cotidianas. E aí tem um preconceito também com algumas modalidades. Então, assim, eu não vou ir lá levantar peso porque vai me machucar. Sim. Não é o peso que machuca. Não é o peso. É o conjunto desses fatores que machuca.
É isso que causa uma lesão. É tu tá com um encurtamento não tratado, é tu ficar 8 horas sentado numa posição, é tu não tá alimentado, é tu não dormir. É isso que aqui. lesiona. É o conjunto, Não né? É o é. conjunto. Não é ir levantar um. Exceto acidentes. Acidentes Claro. acontecem. Pisei na pedra solta na rua e virei o pé. Acontece, mas não é isso que é a maior parte. A maior parte das lesões é por justamente negligência do conjunto, né? De a gente não tá conseguindo olhar para todos os pontos com atenção. Sim. E em algum momento vai acontecer, Dani. Eu falo que é como se a gente tivesse o carro que vai na mecânica, a cada tantos quilômetros a gente revisão. leva para revisão. Sim. Nós também estamos usando essa máquina. Então, estamos usando essa máquina, precisamos dar manutenção para ela, né? Se a gente não coloca uma gasolina de qualidade, não dá problema no carro. Sim. Se a gente não troca o pneu, não dá problema no carro. Se é a mesma coisa, a gente precisa ir cuidando da nossa máquina. A gente precisa do martelinho de ouro também, da fisioterapia, para continuar trabalhando bem, né? Então, não dá só para dar pau na máquina, galera. Tem que cuidar. E é justamente isso, né? A gente começar a entender e não negligenciar os sinais e sintomas das coisas que estão aparecendo. Eu acho que na vida que a gente leva hoje, né? Que os dias parecem que tem mais de 24 horas pelas coisas que a gente faz, a gente acaba, às vezes, deixando de ter essa atenção e negligenciando com a gente mesmo aquela sensação, acostuma, chega na fase aguda, toma um medicamento, amanhã já vai estar tudo melhor. Só que aquilo ali ficou como uma marca registrada, né? Foi só camuflou aquela situação e não resolveu. não resolveu. Né? E aí, uma hora vai eclodir, que vai fundir o motor, ou vai parar, vai travar uma lombar, vai travar alguma parte do corpo que realmente botou no estado onde teu corpo diz: para, agora tu é obrigado a prestar atenção. E é como se o caminho da dor, ele é muito interessante, porque a informação, para ela chegar da pontinha do nosso dedo e a gente entender ela, percorre um caminho. Esse caminho é como se a gente estivesse passando num campo com uma grama, a gente passa uma vez, amassa um pouquinho. Senti uma vez dor, só amassei um pouquinho. Senti 2 vezes dor, amassei um pouquinho mais. Senti 3, 4, 10 vezes, quando a gente viu, nem tem mais grama lá. Já virou uma estradinha de chão. Pra gente apagar esse caminho, quanto tempo demora pra nascer grama de novo ali? Então, eu não resolvo dor de um dia pro outro. Entendi. É um processo. É um processo. Então, se tu tá sentindo dor há 10, 15 anos... Imagina. Eu não tenho como apagar isso nem em 1, nem em 15 dias. Eu vou demorar. Porque a gente vai ir reconstruindo esse caminho e mostrando que o que tá tudo bem, né? Então, pode se movimentar, não é isso. E vai criando uma nova memória, né? Com relação àquilo. Exatamente. Tem muita gente que só lembra da dor. Não tem mais o caminho, a lesão já foi resolvida, mas continua sentindo. Porque o caminho tá ali ainda. Né? A memória foi gravada. Então, é importante também as pessoas terem essa ideia temporal. Né? De que as coisas também não se resolvem. Principalmente nas dores crônicas, né? Exatamente. Dores crônicas, as pessoas têm, as dores crônicas, aquelas dores contínuas que as pessoas tendem a se acostumar. Assim como a gente, às vezes, consegue resolver as coisas em um atendimento, às vezes demora muito tempo para ter conseguido também. resolver. É um processo. Muita persistência, muita continuidade. E eu acho que vai muito da dedicação do indivíduo, né? Muito. Da criatura, de ela se comprometer com aquele processo de, olha, realmente, para mim, hoje é prioridade resolver a minha dor. Então, eu vou ter lá os meus 20 minutos de alongamento, mobilidade de manhã, eu vou ter o meu treino, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou alinhar meu sono, eu vou... E assim, gente, sabe o que eu acho mais interessante dessa conversa que a gente está tirando entre tudo? É que, se a gente for parar para pensar, os pilares são os mesmos para uma vida saudável, uma vida... É a mesma coisa. E não é um bicho de 7 cabeças, e você tem que tirar a ideia de que é difícil, né? Eu acho que, assim, muitas pessoas, às vezes, deixam de investir na sua saúde, no seu autocuidado, por... Nossa, mas é difícil. Não, o difícil é viver com dor. É muito mais caro. É muito mais caro. É muito mais caro. Então, assim, as escolhas, elas permitem com que a gente tenha uma vida sem dor, com que a gente tenha uma vida leve, tranquila, e é muito mais caro viver com dor. Muito mais caro. Mas é bem isso, é o básico bem feito, que já dá resultado. Eu não tenho um super aparelho, eu não tenho uma super pomada,
nada disso. Eu Sim. tenho um caminho bem simples, só que ele precisa ser feito todos os dias. A constância do processo. Ele né? precisa ser ali todo dia, um pouquinho. Até uma porque tonelada. a ideia é a mesma história quando a gente pensa em emagrecimento, né? É tu mostrar pro teu há 30 anos você está acima do peso. É mostrar para ele um outro caminho, a gente criar uma nova memória metabólica para aquele corpo, ele entender que, opa, peraí, aquilo lá não me pertence mais. Esse é o caminho. Então, eu sempre falo, cada vez que tu volta aquele comportamento, aquele hábito, ele volta uma casa e ele diz, ah, não, é aquele jeito que era para ser. Não, 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 tá. Até ele entender... A mesma estradinha, né? A A mesma mesma estradinha da estradinha. grama, da história, a mesma Mesma história. coisa. Então, é percorrer esse caminho com um pouco mais de constância. Vai tropeçar, Vai. normal. Mas continuar percorrendo aquele caminho é importante. Né? Muito. Eu sempre falo para os meus clientes, no que diz respeito à alimentação, quando, por exemplo, essa alimentação saiu muito fora do que está previsto. Não é amanhã que tu corrige, é na próxima. Para te já voltar para o caminho. É importante que tu tenha já as rédeas de voltar para o caminho. Né? Não começar a criar caminhos paralelos. Porque tu sabe que aquele caminho que vai te levar ao sucesso, vai te levar à ausência da dor, ou vai te levar ao resultado estético que tu quer. Então, ter essa noção do caminho, né? Muitas vezes, eu tô com crise de dor de novo. Tá, mas quanto tempo tu já ficou sem? E o que tu tava fazendo para ficar sem? O que tu fez para ter a crise? E aí agora? Tu já sabe. Tu já montou a tua caixinha de ferramenta. Então, tu já sabe o que funciona, tu já sabe o que alivia. E tu já sabe o que piora também. Então, abre a tua caixinha e começa de novo. Essa história. E começa de novo. Vai ter momentos, sim. A ideia é trabalhar para que esses momentos eles sejam cada vez mais espaçados, né? Que a gente tenha cada vez eles com uma menor frequência. Mas vai ter, sim. E que eles sejam menos intensos, mas que tu já saiba como manejar. Que tu consiga, através da tua vivência, da tua experiência, do teu traquejo, do teu tratamento, manejar a dor, né? Exatamente. Ter esse componente de manejo, né? Hoje, eu particularmente falando por mim, é como eu vivo, né? Porque a gente tá treinando, treina pesado, é normal sentir dor, faz parte do processo, mas não é uma dor intolerável, é uma dor que a gente sabe que é em decorrência daquele estímulo muscular. Então, eu vou fazer a bicicleta de baixa intensidade, eu vou fazer meu alongamento de mobilidade, eu vou caprichar numa alimentação mais anti-inflamatória, eu vou botar 1 hora mais de sono no meu dia, naquele dia que eu fiz o treino de força mesmo, real. Então, tu organizar a tua rotina dessa forma promove de forma natural a tua lidar com a dor. Sim, né? exatamente. Isso é importante, né? Muito. Porque é muito, eu vou dizer, triste, que a dor também é uma tristeza, a tristeza também é uma dor. É muito triste viver com dor. Nossa, muito, né? muito. É uma vida presa, né? Uma vida presa. Uma vida presa, uma vida com limitações. Então, eu acho que a ideia é justamente isso. Não permitir com que se torne algo incapacitante. Não deixar que a dor seja algo incapacitante. Né? É entender justamente essa diferença. De modo algum, permitir que a dor tire o teu pulso de vida. Exatamente. Né? Que tire o teu pulso de viver. Mas eu quero fazer isso, mas eu não posso porque eu tenho dor. Liga a luzinha vermelha. Não tá certo. Esse pensamento já é um pensamento de quem tá na dor. Exatamente. Né? É um pensamento de quem tá na dor. Não tá certo. Então eu quero fazer isso e o que eu preciso fazer para não sentir dor e fazer isso. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu estou com dor, o que eu tenho que fazer para sair desse quadro de dor, para poder fazer o que eu quero fazer. Para fazer o que eu quero fazer. Essa pequena mudança de pensamento, de frase, faz uma super conexão com tudo, né? De que a gente precisa para tentar melhorar esse aspecto, né? E é isso, de tijolinho em tijolinho a gente vai conseguindo tanto educar, construir a caixinha de ferramentas de cada um. Né? A primeira parte dessa caixinha de ferramentas é a educação. Então, acho que o final desse podcast, a galera já vai conseguir ter pelo menos essa caixinha da ferramenta. Entendi. Já cada um consegue montar a sua caixinha, sua né? caixinha. Entender, né? Qual que é a sua... O que você funciona. precisa, o que funciona, o que dá certo, o que não dá certo, qual que é o que funciona para mim, isso aqui eu testei, deu certo, isso aqui eu testei, não foi tão bom, isso aqui né, entender dentro desse processo. E claro, né, pedir ajuda é super importante, né, para você entender isso daqui, né? Às vezes as pessoas pensam assim, não, mas pô, isso é um investimento em você. Né? Exatamente. É um investimento em você. Aí, muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas demoram um tempão para pedir ajuda. E esse tempo vai ali, afundando a minha estradinha, afundando a minha estradinha. Sim. E aí, mas eu só consegui consulta daqui
Tá, mas é só esse profissional que pode te ajudar? Aham, sim. Então, Pode começar com numa outra base, fazer uma outra coisa, tentar melhorando isso. ler alguma coisa, algum material. Já Uhum, viu algum post sobre isso? Quem que uhum. pode te, sabe? Já viu o podcast? Já ouviu o podcast? Orador? Já assistiu? Já mandou? Compartilhou? É isso, né, de Então é um entender pouco sobre isso também. O esse que eu já entendimento, né? posso ir fazendo até lá? Uhum. Né? Então não ir se conformando, sabe? Eu E acho que sair desse papel que a gente tende, né, de certa forma, se colocar de vítima das circunstâncias, de tudo, né, de não consigo, de não dar, de dói, de não sei o quê. Então, sair disso, assumir a autorresponsabilidade das suas escolhas, da sua vida, para você, de fato, conseguir evoluir naquele processo, né? Então, Uhum. eu acho que todo mundo aí que está passando por uma questão de dor, sensação de dor, que a dor está impedindo você de ter pulso de vida, pare, sinal vermelho alerta. Aham, Né? Tá na hora liga a luzinha vermelha, você virar porque não é por essa aí. página, não é por aí. Não é Bom, por a gente aí. está encerrando, quero que tu deixe uma mensagem final, assim, em relação a tudo isso que a gente falou, Ju, o que tu, né, da dor, enfim, fica à vontade aí. Ai. Bom, pessoal, o que eu queria deixar para vocês é que toda dor, é real e ela precisa ser respeitada. Então, se você está sentindo dor e não sabe o que fazer, primeiro ponto, se observa. Segundo ponto, pede ajuda. Né? Então, tem muitos profissionais para ajudar e eu acho que não só o fisioterapeuta, não só o médico, também nutricionista, Psicólogo, né? psicólogo, profissional de educação física, todo mundo pode estar colaborando para que isso não faça parte da tua realidade, para que isso não seja incapacitante. Sentir dor de forma incapacitante não é normal. Não é normal e é isso que a gente precisa continuar lutando. Isso. E com certeza, parte do caminho sempre vai ser com exercício físico. Uma vida parada não é vida. O corpo foi feito para se movimentar. O corpo é feito para continuar em movimento. Exatamente. É isso, Ju. Muito obrigada pela tua amei. presença aqui, Obrigada. né? Super conhecimento aí de dor. Obrigada, Nani. Tão novinha, já tão imbuída na dor, tantas coisas, né? Então, é legal essa coisa, né? A vida te levou a trabalhar com uma paixão. Sim. Que é a dor, né? E a dissolução dela, e a resolução dela, e como mostrando como é possível você vencê-la, né? Enfim, lidá-la, ter a manutenção e conseguir fluir melhor na sua jornada. Eu né? acho que aqui já deu para ver um pouquinho do quanto eu sou apaixonada por aquilo que eu faço. Mas é literalmente isso, assim. Eu faço com o coração, de coração, para ajudar as pessoas a não sentirem mais dor e continuarem em movimento. É isso aí, tá bom. Então, Obrigada, viu? Obrigada pela presença. Encerramos.